Olá, crianças, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma revisão para vocês sobre os 3 reis de Israel: Saul, Davi e Salomão. Mas vou fazer essa revisão de um jeito diferente. Eu espero que vocês gostem. Vocês já jogaram cartinha do tipo Super Trunfo, Pokémon e Yu-Gi-Oh? É mais ou menos isso. Eu vou mostrar para vocês nas minhas cartinhas que eu fiz quais são os poderes de cada um, quais são as forças, as fraquezas, e eu queria que você estivesse pensando, o que eu sou forte, o que eu sou fraco? Será que eu tenho a força do rei Saul, a inteligência do rei Salomão, a intimidade com Deus do rei Davi? Vamos ver lá então. Olha só como eu preparei. Eu pensei assim, o rei Saul, se eu fosse colocar ele numa cartinha, eu diria que a fé dele era 30, porque quando a coisa ficava complicada, o rei Saul ele tinha medo. Lembra? Quando o Golias, né, o grande gigante, veio atacar o exército, ele não teve fé, e nenhum homem dele teve fé também. Eles ficaram ali com medo, acuados, né, atrás das trincheiras, assim, para não serem atacados pelo exército filisteu. Qual que era a força do rei Saul? O rei Saul era extremamente forte. A gente viu que ele jogou uma lança uma vez que quase pegou Davi e a lança ficou enfiada na parede, né? Ele era um guerreiro realmente muito bom. Ele também tinha uma força mental mais... Opa, deixa eu voltar aqui. Ele era pacificador? Não, não era pacificador. Pacificador é aquele que faz a paz, né? Que gera paz. Saul brigava com Davi, brigava com Jonatas, que era filho dele, brigava com os inimigos, arrumava problema com o profeta. Ele, na verdade, era um barraqueiro, se for pensar nos dias de hoje, né? Já pensou o rei barraqueiro? Era o tal do rei Saul. Força mental. A força mental do rei Saul, vamos dizer, não era muito pouca, porque ele era o rei e ele era comandante do exército. Mas, ao mesmo tempo, não era muito grande. Por que não era muito grande? Porque o rei Saul, ele acabava cedendo para problemas muito simples. Às vezes, por exemplo, ele ficava com inveja de alguém, ficava com raiva de alguém, ficava com medo de alguém, e ele não conseguia lembrar que ele era o rei, que ele estava ali porque era o lugar dele. Questão de imponência. Imponência é quando você olha para a pessoa e fala, nossa, esse é um rei, né? Esse é um cara legal. Talvez Saul tenha sido o rei mais bonito, mais alto, mais forte e que o povo teve mais vontade de ter como rei. Então ele era um cara muito imponente, era uma pessoa que se olhava e falava, nossa, esse é de presença, hein? Esse aí é o rei de Israel. Então é mais ou menos assim. Unção de Deus. Deus escolheu Saul para ser rei, mas Saul começou a fazer coisa errada, você lembra? Deus mandou acabar com tudo que tinha no acampamento dos amalequitas, e ele não acabou. Deus mandou ele fazer coisas que ele não quis fazer. Não era para sacrificar, era para esperar o profeta Samuel, ele não esperou. E Deus tirou a unção de sobre ele. Então eu pus 0 aqui, só para a gente lembrar disso, tá? Intimidade com Deus. Eu não sei se Saul teve intimidade com Deus no passado, né? Ele profetizou quando ele foi escolhido como rei, né? Ele teve umas experiências bem legais, mas conforme a vida foi passando, ele perdeu a presença de Deus na vida dele. Então, para não dizer que ele tinha 0, né, sendo rei, eu pus 10 aqui, tomara que represente bem. Habilidade de guerra. Habilidade de guerra, Saul era muito bom. Ele era um guerreiro de primeira. Se ele tivesse mais fé, daria para pôr 100 ali. Mas como ele não tinha fé, ele não tinha coragem de fazer aquilo que era sobrenatural. Por exemplo, teve uma vez que os filisteus começaram a perseguir o exército de Saul. Saul estava com 600 homens, mas ele ficou morrendo de medo escondido. O filho dele, Jonatas, foi quem foi até lá resolver o problema. Então, um pouquinho mais de fé, ele talvez fosse um guerreiro com habilidade 100. Inteligência e sabedoria. Bom, inteligência eu até acho que ele tinha, mas ele não era um homem sábio. Ele acabava fazendo coisas assim de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Você lembra da história?
Então eu acredito que não era um homem muito sábio, não. Inclusive, quando Davi foi derrotar Golias, ele falou: ó, você não vai dar conta, é melhor você não ir lá não, né? Então, acho que não era um homem muito sábio. Fraqueza. A fraqueza de Saul era a inveja. Quando ele viu, por exemplo, que Davi tinha mais condições do que ele de ser rei de Israel, mesmo sem Davi querer o tal do trono, ele ficou com muita inveja. E assim foi a vida dele inteira, né? Inimigos, 100%. Ele sempre teve inimigos, né? E esse foi um grande problema, uma grande luta na cabeça dele. Mas agora vamos evoluir e vamos ver o nosso rei, que é o rei predileto. Rei Davi. O rei Davi, ele tinha 100% de fé, eu acho. Né? Ele encarava qualquer coisa, encarava o urso, encarava o leão, encarava o gigante Golias, né? Ele encarava o próprio rei Saul, não matava porque ele sabia que não era isso que Deus queria, mas ele era um homem que tinha muita fé. Escreveu salmos muito lindos, né? E a gente sabe que nada faltava para Davi porque o Senhor era o pastor dele. Questão de força. Eu imagino, pelo que eu já li, que ele não era um homem muito forte fisicamente. Vamos pôr uns 60 aí, mas ele era destemido. Então, o que ele não tinha de força, ele tinha de coragem, né? Ele era um pacificador? Acredito que sim. Não chega a 100, não chega a 50, mas acho que está uns 70% ali, né? Ele derrotou muitos inimigos, lutou demais, mas ele foi trazendo aos poucos paz sobre o país dele. Força mental. Davi tinha uma força mental muito grande. Mesmo perseguido por Saul, mesmo os inimigos dele querendo acabar com ele, ele sobreviveu. Tinha hora que ele falava: olha, eu choro de dia e de noite. A minha cama nada nas lágrimas. Mas ele conseguiu mesmo assim manter a inteligência, não, a capacidade mental dele boa, né? Então acho que ele era um cara que tinha uma boa força mental. Imponência. Não muito, né? Imponência, ele era bonito, né? Não chegava a ser um menino feio, né? A Bíblia fala que ele era um belo moço, vamos dizer assim, mas também não era igual Saul, né? Saul era o top, né? Ele era realmente bonitão, né? Então Davi não era assim. Unção de Deus, 100%. Ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Olha só que título legal, né? Não quer dizer que ele não errava, ele errou em um monte de coisas, mas ele tinha um coração realmente que se arrependia, que amava a Deus, que voltava atrás, que confessava, então era um cara bem legal. Ele, na parte de intimidade com Deus, ele tinha muito, eu já falei isso, não lembro, mas vamos lá. Habilidade de guerra. A habilidade de guerra ele era muito bom. Deus guiava muito Davi tinha sabedoria na hora de tomar as decisões. E na parte de inteligência e sabedoria, a gente dá uns 70 aí, por alguns motivos, né? Davi tomou decisões assim ruins, né? Nem todas foram boas, mas no final das contas, ele foi um grande homem de Deus. Qual era a fraqueza de Davi? Eu entendo que a fraqueza de Davi era o coração dele. Ele acabou se apaixonando ou se interessando por uma mulher que não era mulher dele. Ele não conseguiu cuidar muito bem dos filhos. Ele tinha dó de corrigir e tudo mais. E os filhos dele acabaram se revoltando contra ele, levantando o exército contra ele. Então, eu acredito que ele tinha esse problema, né? O coração dele às vezes era muito bondoso, mas não tinha aquela coisa de saber corrigir, de saber ser um pouco mais duro quando precisava. E os inimigos de Davi, eu também entendo que são 100%, né? Eles batalharam contra Davi a vida dele inteira, a espada nunca descansou da mão do rei Davi. Então, vimos Davi. Agora, o rei mais sábio de todos. Vamos ver aqui, eu vou avançar. Opa, voltou. Aí, o rei Salomão. O rei Salomão, nos números, talvez ele seja um dos reis que tenha mais números, mas também é um dos reis que tem um dos maiores problemas. Vamos lá. Fé do rei Salomão.
A fé dele era muito grande. Ele pediu sabedoria para Deus, Deus deu. Deus ajudou ele a construir o templo mais lindo de todos os templos, né? Ele conseguiu paz com todos os povos ao redor dele. Então, ele tinha uma fé muito grande. Deus fez grandes promessas para o rei Salomão. Força. Ele também era um homem muito forte. Só que a força dele foi usada para erguer o império dele, né? Para fazer com que as coisas dessem certo. Força mental. Ele foi o rei mais sábio de todos. Então, ele realmente tinha uma força mental muito grande, uma sabedoria muito grande, que está embaixo ali, né? Imponência. Foi o rei mais imponente, de longe. O templo que ele construiu era todo revestido de ouro e tinha um monte de coisa de prata, cedro do Líbano. Então, era assim, fantástico. E ele tinha uma coisa assim, realmente com dinheiro, né? Ele era um rei de respeito, vamos dizer assim, né? Quando você pensa no rei do cinema, é o rei Salomão. Unção de Deus. É interessante aqui que eu entendo que Salomão teve unção de Deus 100% sobre a vida dele. Unção, traduzindo para a nossa linguagem, assim, de uma forma mais simples, é uma aprovação. É quando Deus fala assim, vai que eu tô com você. Então, Salomão, ele teve isso na vida dele. Embora ele tenha cometido erros, Deus nunca tirou a unção sobre ele. Intimidade com Deus. Gente, na intimidade com Deus, Salomão teve muita no começo, mas aos poucos essa intimidade foi caindo, e eu pus 50% para não dizer que chegou em zero. Mas vamos lá, 50% não é um número que está escrito na Bíblia, né? A gente pode imaginar o que a gente quiser aqui. Habilidade de guerra. Eu imagino que Salomão foi um dos maiores estrategistas. Mas sabe qual é a estratégia que ele usou mais do que todo mundo? Ele usou a estratégia de paz, de fazer alianças. O reino de Salomão, o reinado dele, foi o mais pacífico de todos os tempos. Inclusive, a palavra Salomão vem do hebraico shalomo, que significa pacífico. Combinou, né? As duas coisas. Ele também era inteligente, era sábio, né? O mais sábio dos homens aí. E qual que era a fraqueza dele? Gente, aqui que vem o grande problema. A fraqueza de Salomão era idolatria. Ele tinha muitas mulheres. Naquela época dele não era tanto problema ainda. Era, mas eles davam um jeitinho, né? Mas o problema dele foi a idolatria. Ele tinha muitas mulheres e essas mulheres vinham de todos os povos. Aqui foi uma coisa que ele usou para fazer a paz. Ele casou com a filha do faraó, ele casou com a filha do rei da Síria, sei lá, não sei se ele casou, não lembro, mas ele casou com muita gente. Então, esses casamentos era para ter paz entre os reinos. Só que essas mulheres queriam adorar os deuses delas e Salomão deixou. Ele fez um altar para cada deus e aí ele acabou com o relacionamento dele com Deus. Deus abomina, Deus odeia idolatria. Você pode ler a Bíblia, em toda ela fala sobre isso. E Salomão pisou na bola. Salomão foi lá e fez exatamente o que Deus não queria que o povo fizesse. Então, isso foi a maior fraqueza dele. Talvez coloque ele até um pouco abaixo aí do rei Saul, não sei, né? Ou um pouquinho acima, mas enfim. E de inimigos eu pus 10, porque inimigo todo rei tem, né? Mas ele conseguiu pacificar o reino dele, tirar esses inimigos que estavam no caminho. Agora vamos lá, gente. A minha pergunta é, e você? Quanto de fé você tem? O que você aprendeu com esses reis que você poderia colocar em prática na sua vida? Por exemplo, a gente se identifica muito com Davi, não é? Quando o problema aparece na sua frente, você fica com medo e não clama a Deus, aí foge, ou você fica com medo, clama a Deus e enfrenta o problema? Temos que pensar nisso. Será que nós somos igual Salomão, que também tinha muita força? Ou será que nós somos como Davi, que não tinha tanta força física? Não sei, né? Como que é você? Você é uma pessoa que traz paz para o lugar que você está? Ou é uma pessoa que só traz problema?
Você é a fonte da intriga, o fofoqueiro, o converseira. Então, se você é assim, tem que pensar, né? Não pode ser assim. Na questão de imponência, né? Você é uma pessoa bem apresentável, né? Óbvio que você não vai sair com uma coroa de ouro, um monte de colarzão, né? Parecendo um rapper por aí, mas a questão é que a gente pode ter uma aparência que glorifica a Deus. Por exemplo, dependendo do jeito que eu me visto, eu vou dizer para as pessoas que eu gosto de alguma coisa que eu não gosto. Uma vez a minha filha perguntou para mim, a pequenininha, falou assim, será que aquelas pessoas ali são todas ladrão? Eu falei, não, filha, estão ali comprando uma coisa, né? Não é ladrão, não. Mas parece, né, pai? Eu falei, parece. Com a roupa que a pessoa estava vestindo, parecia, né? Então, às vezes, o jeito que a gente se cuida, o jeito que a gente se veste, conta muito. Unção de Deus. Deus aprova as coisas que você faz. Quando você vai ajudar alguém, quando você vai ajudar a sua casa, a sua família, Deus está ali apoiando? Você sente que você está fazendo a coisa certa, que Deus está junto com você? Espero que você se sinta assim. Intimidade. Como que vem intimidade com Deus? Vem de orar, vem de ler a Bíblia, participar desse cultinho que a gente está preparando aqui. Tudo isso é importante. Então, gente, começa assim e depois, quem sabe um pouquinho mais para frente, se já não acontece, você vai começar a ouvir Deus falar com você. No ouvido, no coração, no pensamento. Deus sempre fala com a gente, mas tem que ter intimidade com Ele. Habilidade para a guerra. Você sabe evangelizar? Você já chamou um amiguinho para vir na igreja? Você quer aprender a evangelizar? Eu ensino você se você quiser. É só você falar, tá bom? Então, se você tem essa habilidade para falar de Jesus, você é um grande guerreiro. Às vezes é um convite, às vezes é falar de uma coisa que você ouviu na igreja. Inteligência e sabedoria. Eu sei que todos vocês que estão me ouvindo aqui são inteligentes, porque eu conheço vocês. Agora, sabedoria, gente, é uma coisa que a gente pede para Deus. Sabedoria é conseguir usar a inteligência de uma forma correta, para abençoar as pessoas. Peça sabedoria a Deus, que Ele dá, não cobra nada e dá bastante ainda. Então, peça para Ele. E tenta pensar uma coisa, qual que é a sua fraqueza? Quando é que você desiste? Quando é que você acaba errando? Quando é que você comete um erro que não agrada a Deus? Inimigos você tem? Se você tem, faça as pazes com esses inimigos, acaba com toda inimizade e segue uma vida de acordo com a vontade de Deus, tá bom? Daqui a pouco você vai ler um versículo e eu quero que você decore esse versículo para você crescer. E a Bíblia fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que você acha da gente guardar esse? É bom, né? Eu lembrei agora, mas é bem legal. Então vamos lá. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus
apareceu pra Salomão e disse: peça agora o que você quiser. E aí, Salomão não pediu fama ou dinheiro, pediu sabedoria pra fazer tudo direito. E aí, se fosse você, o que iria escolher? E aí, sabedoria, escolher o melhor caminho, fazer a vontade de Deus cada minutinho. Ela vem de Deus, não posso ter sozinho. O que você vai pedir? Eu quero agora ouvir. E aí? Sabedoria, Se você passa o dia assistindo TV, sua mãe diz: ó, meu filho, agora vai ler. E se um amigo te fez algo mal, você acha que revidar é normal? Se estão zoando com alguém da sua classe, você se junta a eles ou faz a sua parte? Se seus pais pedem algo que você discorda, você obedece ou você os ignora? Sabedoria é escolher o melhor caminho, fazer a vontade de Deus cada minutinho. Ela vem de Deus, não posso ter sozinho. O que você vai pedir? Eu quero agora ouvir. E aí?